Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e o nosso sexto tempo de hoje vai ser diretamente do campo. É isso mesmo, a matemática está escalada para o jogo. Vamos acompanhar de pertinho a Copa dos Números e ver como os dados dessas partidas estão organizados em tabelas do campeonato. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, preparados? Vamos juntos driblar as dúvidas e marcar um golaço na matemática. E atenção, galerinha! Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Copa dos Números, acompanhando de perto o desempenho das equipes nesse campeonato cheio de dados e estratégias matemáticas. Hoje, o foco é analisar o que acontece fora das quatro linhas, os dados da competição, os resultados das partidas e, principalmente, como essas informações são organizadas nas tabelas. Mas não pense que esse tipo de organização aparece só no futebol, viu? As tabelas estão presentes em vários contextos do nosso dia a dia, em textos informativos, reportagens, pesquisas científicas e muitos outros lugares. Por isso, saber ler e interpretar uma tabela é uma habilidade fundamental. Então, para começar, vamos entender como é a estrutura de uma tabela. Toda tabela é formada por linhas e colunas. As linhas são dispostas na horizontal e indicam os diferentes elementos analisados. As colunas aparecem na vertical e representam os critérios ou categorias observadas. E o encontro entre uma linha e uma coluna é chamado de célula. E cada célula representa um dado diferente do que a gente está analisando. Além disso, galerinha, toda tabela precisa apresentar dois elementos essenciais para uma boa leitura: o título, que indica o assunto tratado, e a fonte, que informa de onde os dados foram retirados. Agora vem comigo, porque no próximo lance a gente vai analisar os números que estão movimentando essa Copa. Dá uma olhadinha. Agora sim, galerinha! A tabela entra em campo! E com ela, temos vários times na disputa pelo título e muitos dados interessantes para analisar. Dá só uma olhada nos elementos que formam essa belezinha aqui, ó. Lá no topo, temos o título, que já nos informa o assunto principal da tabela. E aqui embaixo, a fonte mostra de onde os dados foram retirados. Agora, que tal analisar a estrutura dessa tabela? E nesse caso temos uma tabela simples, galerinha, pois tem apenas duas colunas. A coluna da esquerda apresentando os nomes dos times e a coluna da direita que mostra a quantidade de vitórias desses times. Além disso, a primeira linha da tabela é a linha de títulos, que informa o que cada coluna representa. E a partir da segunda linha, temos as linhas de dados que relacionam cada time com seu respectivo número de vitórias. Nesse caso, temos que o Bota Conta tem 3 vitórias, o Continhas Clube aparece com 2 vitórias, o Grêmio dos Gráficos tem apenas 1 vitória e o Matemáticos ainda não venceu, está com 0 vitórias. Mas olha só, o Real Matemática lidera com 4 vitórias e o Soma FC também soma 2 vitórias. Agora, olha só que interessante. Podemos reorganizar essa tabela de acordo com a quantidade de vitórias de cada time. Se fizermos isso, a nova organização da tabela ficaria assim, ó. Agora sim dá para visualizar com muito mais clareza quem está na frente, quem está empatado e quem precisa melhorar. O Real Matemática lidera com 4 vitórias. O Bota Conta está na cola do líder com 3 vitórias. Continhas Clube e Soma FC estão empatados com 2 vitórias cada. O Grêmio dos Gráficos, com 1 vitória, ainda tem chance, mas precisa melhorar seu desempenho. E o Matemáticos, que ainda não pontuou, vai precisar de uma boa estratégia nas próximas rodadas. Essa comparação entre linhas e colunas nos permite interpretar os dados com agilidade, identificar padrões de desempenho e até levantar hipóteses sobre os próximos resultados. Mas calma aí, galerinha, esse foi só o primeiro tempo. Então, se prepara porque agora vamos conhecer quem balançou a rede na Copa dos Números.
E chegou a hora de analisarmos como os times estão se saindo, tanto no ataque quanto na defesa. Vamos dar uma olhada na tabela de gols marcados e gols sofridos. Repararam algo diferente nessa tabela? Estamos lidando com uma tabela de dupla entrada, que apresenta 3 colunas. Isso significa que nos oferece mais de uma informação para o mesmo elemento. Na primeira coluna, temos os nomes dos times. A segunda coluna mostra a quantidade de gols marcados por cada time, enquanto a terceira coluna apresenta o número de gols sofridos. Nesse caso, galerinha, a leitura exige uma análise mais atenta para entendermos as relações entre os dados. Vamos analisar. O Bota Conta marcou 12 gols e sofreu 9. Um time ofensivo, mas com certeza frágil defensivamente. O Continhas Clube fez 9 gols, mas sofreu 13, ou seja, sofreu mais do que marcou. O Matemáticos marcou 8 gols e sofreu 15. Apesar de algumas tentativas no ataque, está com a pior defesa da competição até agora. Já o Real Matemática marcou 14 gols e sofreu apenas 8. Um time equilibrado, com um ataque eficiente e defesa bem posicionada. Sendo assim, com base nesses dados, podemos observar que o time do Real Matemática tem melhor aproveitamento, pois tem o melhor saldo de gols. E só para não ficar nenhuma dúvida, o saldo de gols de cada time é obtido subtraindo o número de gols sofridos do número de gols marcados. No caso do Real Matemática, o saldo é positivo e igual a 6, pois 14 menos 8 é igual a 6. E aí, galerinha, deu para perceber como as tabelas são ferramentas poderosas? Deu, né? Elas ajudam a gente a entender o que está acontecendo na Copa dos Números e em qualquer situação onde a gente precisa organizar e interpretar dados. Agora que vocês já dominam a tabela, bora entrar em campo e colocar tudo isso em prática? Vamos testar o que aprendemos com a nossa Questão Modelo! A organização da Copa dos Números montou uma tabela com a quantidade de torcedores dos times. Observe a tabela a seguir. Com base nos dados apresentados, qual time tem a menor torcida da Copa dos Números? Será que é o time da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos identificar qual time tem a menor torcida, ou seja, a menor quantidade na coluna número de torcedores. Ao analisarmos a coluna dos números de torcedores, podemos identificar que o menor valor é 11.400. E como cada linha mostra um time e a quantidade de torcedores que ele possui, observem que este valor está na mesma linha que o time Soma FC. Portanto, o time que tem a menor torcida é o Soma FC. Assim, a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. E agora, galerinha, para valer, é com você! Vai continuar a nossa Copa dos Números e você que já sabe como funciona uma tabela simples, uma tabela de dupla entrada, vai poder driblar todas as dificuldades porque chegou a hora do Vamos Praticar! Fala, meus brothers e minhas sisters! Chegarás na área trazendo uma dica show para você! Vamos lá! Tabelas servem para organizar informações e facilitar a leitura de dados. Toda tabela tem um título e uma fonte, além de ser formadas por linhas e colunas. As linhas são horizontais e mostram os elementos analisados, como os nomes de times. As colunas são verticais e indicam os dados observados, como número de gols, vitórias ou torcedores. Para encontrar um dado específico, observe o que cada coluna representa e siga a linha até a célula onde a informação aparece. Gostou da dica? Agora arrebente nos seus exercícios aí, hein? Até a próxima! Beijo do Magro! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar.
Galerinha, dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Considere a tabela com a pontuação total dos times na Copa dos Números. Quais times têm a primeira e a segunda maior pontuação na tabela, respectivamente? Será que são os times da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Tempo na telinha para você já me voltar com o resultado certo. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos analisar a tabela e identificar quais são os dois times que têm, nessa ordem, a maior e a segunda maior pontuação. Isso significa que devemos observar atentamente a coluna pontos e encontrar os dois maiores valores nela. Ao analisar essa coluna, podemos observar que o maior número é 12 e o segundo maior é 10. Agora notem que cada linha mostra um time e o número de pontos que ele possui. Assim, observem que o time que está na mesma linha dos 12 pontos é o Bayern dos números, e o time que está na mesma linha dos 10 pontos é o Grêmio dos gráficos. Portanto, os times que têm a primeira e a segunda maior pontuação, respectivamente, são o Bayern dos números e o Grêmio dos gráficos. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Galerinha, se liga nessa questão aqui, ó. Observe a tabela. Qual time marcou o maior número de gols e o que sofreu o menor número de gols, respectivamente? Será que são os times da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Tempo na telinha para você me voltar com a resposta daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos analisar a tabela e identificar nessa ordem qual time marcou o maior número de gols e qual time sofreu o menor número de gols. Para isso, devemos observar com atenção as colunas gols marcados e gols sofridos. Ao analisar a coluna gols marcados, percebemos que o maior valor é 15 e ao verificar a linha correspondente, vemos que esse número está relacionado ao time Bayern dos números. Em seguida, ao analisar a coluna gols sofridos, identificamos que o menor valor é 4. Observando a linha desse valor, notamos que ele está relacionado ao time Grêmio dos gráficos. Portanto, o time que marcou o maior número de gols é o Bayern dos números e o time que sofreu o menor número de gols é o Grêmio dos gráficos. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. E galerinha, se liga nessa questão aqui, ó.
A tabela mostra o número de gols marcados e sofridos pelo time Matemágicos em 4 rodadas. Sabendo que o saldo de gols é a diferença dos números de gols marcados pelo número de gols sofridos, em qual rodada a equipe teve o melhor saldo? Será que foi na alternativa que mostra a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada ou a quarta rodada? Bem, tempo na telinha e já já eu volto para conferir se você mandou benzão, hein? Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos analisar os dados da tabela e identificar em qual rodada o time Matemágicos teve o melhor saldo de gols. Começando pela primeira rodada, observamos na tabela que o time Matemágicos marcou 3 gols e sofreu 1. Para calcular o saldo de gols dessa rodada, subtraímos o número de gols sofridos do número de gols marcados. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Esse valor representa o saldo de gols na primeira rodada. De forma semelhante, podemos calcular o saldo para as outras rodadas. Na segunda rodada, foram 2 gols marcados e nenhum sofrido. Assim, 2 menos 0 é igual a 2. Também ficando com um saldo de 2 nessa rodada. Já na terceira rodada, o time marcou 1 gol e sofreu 1 gol. Dessa forma, 1 menos 1 é igual a 0. Nessa rodada, o saldo foi igual a 0. Por fim, temos a quarta rodada, em que o time marcou 4 gols e sofreu 1 gol. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Saldo igual a 3 nessa rodada. Ao comparar esses valores, percebemos que o maior saldo foi 3, que aconteceu na quarta rodada. Portanto, a rodada em que o time Matemágicos teve o maior saldo de gols foi a quarta rodada e a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D aí. Então é isso, galerinha, a gente vai ficando por aqui, mas já sabendo que vocês manjam tudo sobre interpretação de tabelas simples, tabelas de dupla entrada, e eu vou ficar esperando vocês na nossa próxima aula, que eu sei que vocês sempre vão estar marcando golaços. Até lá!